Podemos já começar oficialmente, né, Dani? Opa, Vamos. gravar. Então, 8 Comece oito. com a ata, Estamos aí aprovação da ata começando. anterior. Aprovação da ata. Não sei se o pessoal conseguiu ler. Nada de demais, né? Os Nada de que fora não da têm nada reunião. contra permaneçam como estão. Exatamente. Então, Aprovada por unanimidade. seguimos. Pedrinelli, sobre o estatuto, eu deixei aqui como pauta. Deixa eu falar isso daí. Uma das coisas que eu aproveitei nesse período que eu fiquei no México sem fazer muita coisa, eu me debrucei sobre o Estatuto da Sociedade, o regimento, eu criei um regimento interno e um código eleitoral nosso, um regimento eleitoral. Eu compartilhei isso com o Ivan e com o Jimmy, que são os nossos advogados. E chegamos num documento único. Então, eu queria aproveitar essa reunião da diretoria, eu vou passar para o Dani, isso. O Dani vai pôr no Google Drive e nós vamos dar um tempo para as pessoas olharem e fazerem sugestões. Que a ideia é a gente convocar uma assembleia específica para fazer isso, que a gente até pode fazer no mesmo dia da Assembleia Geral do Congresso. A gente convoca uma assembleia para esse fim específico, faz o que tem que votar lá. É uma reforma bastante extensa do Estatuto, porque adaptou com o Código Novo de LGPD, Código Civil, todas essas coisas de legislação, entendeu? Então ele vai ficar bem robusto, tá? Então é assim, eu vou pedir para vocês não compartilharem com outras pessoas que não são da Lógico. diretoria, entendeu? Só para a gente conversar isso e a gente ver se todo mundo está de acordo ou não, porque eu acho que tem que ser uma proposta que parte da diretoria para os associados, entendeu? E Perfeito. não alguma coisa assim, tá? Tá. Então, logo depois disso vai fazer, tá? Porque aí a gente consegue atualizar essas nossas coisas, tá? Tá. Você vai mandar no grupo, a gente vai ler e fazer Eu vou nossas mandar, considerações. terminando aqui a reunião, eu mando para o Dani, aí o Dani vai fazer um Google Drive, no Google Tá. Drive, para todo mundo fixar, fazer os comentários. O que eu Tá vou pedir comentando. é que, assim, vai todo mundo pondo o comentário no mesmo documento, Tá. para a gente, eu não ficar com um documento para cada pessoa, que aí a gente tem que procurar ler. Então é mais fácil ler todo, porque provavelmente as observações serão muitas dos mesmos artigos, ou alguma coisa que tem dúvida, uma coisa que não entendeu, uma coisa que não concorda, e aí vai tendo essa leitura, e aí fica mais fácil para a gente compilar tudo isso e refazer o documento de acordo com as sugestões que todo mundo deu. E uma sugestão que não é que não for aprovada, que a gente acha, isso não cabe, tem que ter uma justificação, não cabe por causa disso, não cabe por causa daquilo. Entendeu? Para a gente fazer um documento único que para nós, como diretoria, propormos para a sociedade. Tá? Tá. E aí, uma vez isso produzido, de alguma forma vai ser enviado, talvez próximo do Congresso, para todos os sócios, talvez por e-mail, para poder aprovar na reunião Assembleia Porque Ordinária. uma coisa que vai ser interessante, assim, no ponto de vista do aspecto legal, como tem muitas modificações, não é uma reforma de estatuto. É um novo estatuto que a gente vai colocar em vigor. E aí precisamos estudar legalmente, o Ivan e o Jimmy vão assessorar a gente, se a gente precisa cancelar o anterior e aprovar o novo, ou aprova o primeiro novo e depois cancela o anterior, ou no próprio estatuto novo você coloca, olha, revogam-se as coisas escritas anteriormente, tem que dar um formato legal para isso. Mas, como eu falei, eu vou pedir para o Jimmy e para o Ivan fazerem, que eles são os advogados do nosso grupo, literalmente, né? Eles têm OAB, tudo, então, eles é que estão olhando essa forma jurídica do nosso estatuto. Tá bom. Aí eu queria a questão o regimento eleitoral, a gente precisa dar uma pensada direitinho, porque no século XXI a gente precisa, talvez, ter alguma coisa de voto
à distância, Eletrônico. online, alguma coisa assim, entendeu? Verdade. Ou a gente fazer só voto online, ou fazer presencial e online. E quem aguenta ficar até a reunião no último dia? Tem essas coisas. Vamos sortear um carro, igual fazia na SBOT. A gente sorteia alguma coisa. Mas Bota. eticamente não pode fazer isso, né? Eu sorteio uma inscrição para o ano que vem. Bom, isso é uma outra coisa que dá para fazer, mas para a gente pensar, mas só para a gente ver assim, para Sim, essas coisas, para onde a gente vai caminhar, o tá? carro foi demais, né? Aquele ano que sorteou na SBOT um carro. Eu vi duas coisas, esse carro e o show do Roberto Carlos. Foi. E foi lá em uma Esbanjou. cidadezinha perto de Vila Velha, Espírito Santo. no Espírito Santo. Aquele tinha show vazando Dinheiro. pelo ladrão. Eu A não gente fui. oferece alguma coisa para o associado ficar até o final, pede para votar, e entre os votantes a gente dá uma inscrição para outro ano. Então, uma outra coisa que até que a gente está conversando, Ana, eu vou comentar com todo mundo. Fernando, lembra aquele documento que a gente fez da Copa Med, que você tinha pedido também para o COB assinar? Eu vi o documento que o Leitão soltou nas redes aí, não tem nada falando do COB, hein? Não, vai ter lá no cabeçalho, né? Então, mas esse documento que o Leitão usou... Não, então, mas esse aí não. Esse aí ele pôs num site lá, à parte, lá, Isso só aí para as deu um pessoas baita de um olharem e tal. problema. Mas não tem cabeçalho, não tem nada. Ele até tirou aquilo, eu acho. Ele devia ter pedido para a gente autorização para colocar no site privado dele. Isso pegou muito mal. Eu tive que resolver lá do México uma pendenga que ele criou por causa disso com o grupo de corredores. Então, eu até encontrei com a Ana, né, nesse último fim de semana aí. Aquele grupo do Corrida Segura lá, já tem as pessoas que elas vão ser contra sempre qualquer coisa que a gente coloque que dê gasto para eles, né? Então, desde que se criou aquele grupo, e o Vlamir é o presidente, né? Ele que nos procurou, na verdade, lá atrás, né? Mas ele tem que trazer o pessoal da Bracel, esse pessoal que é o pessoal da organização. Em todas as reuniões, eles sempre resistem, né, à colocação de ideias. Eu concordo com isso. Eles têm um viés mercadológico. Eles não querem gastar dinheiro. Porém, então, esse é um documento oficial da sociedade, ele tem que ser colocado de público pela sociedade, não num site privado. Então, ele, eu não sei que diabo ele tem um site específico lá que acho que, na verdade, ele fez com a Copa Med, né? Parece. Mas não é o Mas documento está o final. da sociedade e escrito, eu vi o documento, da Copa Med e Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Sim, esse Está errado. Dupla lá. Está errado, Fernando. Isso aí é uma apropriação de um documento que é da sociedade. Tem que, no mínimo, pedir autorização para a sociedade para publicar. Aí o que aconteceu? Ele arrumou uma encrenca, eu tive que resolver o problema por uma coisa que ele fez sem que a gente soubesse de nada. Não está certo isso. Eu até... Bom, eu acompanhei porque eu estou lá naquele grupo lá, né? Então, desde que ele foi criado, né? E aí, esses dois caras entraram lá, a gente já sabe que eles são contra, eles vão ser contra sempre mesmo. Eles até falaram sozinho ali, né? Eles entraram, fizeram os comentários lá, o Marcelo... Se defendeu? Que não é bem a palavra, né? O Marcelo argumentou lá e pronto. E os caras ficaram falando sozinhos, porque ninguém foi ali a favor deles e tal, né? Mas a publicação final, inclusive, o Marcelo conversou, ele falou comigo essa semana, ele
conversou até com o presidente lá da CBAT, com o pessoal de lá, até para saber o que a CBAT vai querer, não vai querer, o que ela está pensando, porque ela tem que fazer o jogo político ali, né? Ela tem que defender o que ela... Isso tem que ser capitaneado pela sociedade e não por uma pessoa em privado? Se a sociedade pôs o nome dela no documento, é a sociedade que tem que capitanear a discussão, não o indivíduo pessoalmente. Sim, assim, eu também não sou advogado de ninguém, mas é que eu estou acompanhando, então eu sei explicar, né? Ele ficou desde o início como o relator do documento, né? Então, fez contato com todas as confederações, nisso eu participei até ativamente, né? O documento que ele publicou no site dele não tem o do COB, não tem a autorização do COB? Que é isso? Então é um documento parcial que ele usou? Não, foi assim. Assim, a gente fez contato, né? Vou falar a gente, né? Porque nós estamos todos juntos aqui, com o COB, aí a responsável era a Ana, né? A Ana levou para o comitê, até depois que pronto a gente até... A Ana, a outra Ana, né? Ana Conte. Na diretoria. O que eu estou incomodado como presidente da sociedade é que um indivíduo que não está na diretoria da sociedade, embora tenha sido o relator, ele primeiro publicou num site privado um documento incompleto, numa coisa que ele não cabia fazer isso. Um documento que é da sociedade não estava nem no site da sociedade, ele já tinha posto na rede privada dele. Você acha que isso é correto? Não, Não, só me responde, Fernando, só me responde. Você acha que isso é correto? Eu sei que aquele site não é nem privado, eu acho que não é privado dele, aquele site foi criado para fazer essa divulgação Copamed e sociedade, que foi o que ele me falou, não é um site... Eu não sei de nenhum site em conjunto da Copamed que a gente tem. Algum dos diretores sabe desse site? Não. Ao conjunto com a sociedade, não. Claro que não. Então, e aí, assim, ele tem esse que teoricamente é para ser pela Copamed e tal, e depois até tinha acho que, não sei com você, ou com a Ana, ou com ambos e tal, da gente publicar na sociedade, publicar em todos os lugares. Aí eu falei com a Ana, outra Ana Corte, ela também falou que daí ia publicar no site do COB e tal, e quem está lá são as pessoas, né? Então a Ana está lá pela comissão médica, científica, não sei o quê, né? E cada um está com o seu... Essa publicação inadequada nos gerou. Nós fomos conversar com a Ana, eu intervi pessoalmente para o Breno e a Ana olharem o documento, eles aceitaram, nós aceitamos, esse documento não chegou oficialmente para nós colocarmos no nosso site ainda, eu não recebi nenhum documento oficial na forma definitiva para a gente publicar, e ele aparece antes em outro site, com a chancela da Brasileira de Medicina do Esporte, sem a chancela do COB. Pô, no mínimo, a impressão que tem que isso foi feito nas coxas. Não, é que assim, o documento é Copamed e sociedade, né? E aí teve a participação das entidades via pessoas, né? Então, a Ana, o ESOG pelo Paralímpico e assim sucessivamente, né? Então, tem que ter a anuência de todas essas organizações. Sim. E o documento sai em nome de todas as organizações ao mesmo tempo. Eu acho que... eu não sei, a sensação que eu tenho, pelo que eu tenho conversado com ele, hoje eu falei com ele, inclusive, ele falou, olha, provavelmente a semana que vem a gente finalize a formatação e vamos publicar. Pior ainda,
pior ainda, ele pôs para rodar na rede uma coisa que ele não terminou. Mas terminar até terminou, ele só não... Eu acho que ele não fechou aquele cabeçalho lá. Algum dos diretores recebeu alguma comunicação oficial deste texto, além do que o Fernando colocou na última reunião nossa diretoria, que foi aprovado pelo COB? Não, ele não mandou. Ninguém recebeu, Fernando. Ele não mandou. Então, como é que pode um negócio desse? A sociedade não é privada dele. A sociedade é de um conjunto de pessoas. Entendo. Entendeu? Então tá errado a atitude. Eu não sei exatamente aquele site lá, que eu sei que não é um site dele, isso eu sei. Né? Ele foi criado justamente para fazer a divulgação principal, né? E aí todo mundo que estivesse participando provavelmente ia linkar ali. Não é um site de pessoas, não é um site de entidades. É isso que você está me falando? Eu sei quem é o dono, eu sei que não é ele o dono, que eu saiba, né? Eu sei que... Quem pôs esse texto lá foi ele. Foi. Então, pô. Foi ele. Qual a representatividade de fazer isso sem que a sociedade participe? Nós vamos encerrar o assunto por aqui, porque você não é o Leitão e você está ouvindo coisas que não são para você, entendeu? Mas eu estou expressando, e acredito que falo em nome de toda a diretoria, que a atitude dele foi errada. Eu tenho conversado com ele, por isso que eu estou falando. Hoje mesmo eu perguntei, ele falou, olha, provavelmente nos próximos dias e tal, a gente vai fazer a publicação final, não sei o quê. Então, não sei. Posso perguntar para ele também. Nós só vamos publicar como sociedade quando a gente receber um documento formal. Sim, claro. E ele falou que ia mandar para todos eles, Paralímpico, Olímpico, Sociedade, é o que eu sei, né? E eu sei porque, assim, eu estou acompanhando desde o início e estou acompanhando o texto em si, né? Então, do texto lá, eu acompanhei ele inteirinho, de cabo a rabo, puta trabalho do caramba que deu aquele negócio lá, enorme, né, e tal. Juntar a contribuição de todo mundo, né, que o Paralímpico mandou, que o COB mandou, que os caras da CBAT mandaram, né, foi duro. E, assim, particularmente, eu achei que ficou bacana. Agora, O texto ficou bom. O texto ficou bom porque a gente participou disso daí. A forma como ele recolocou é que não está adequado. Mas o que você acha? Ele não pode... O que eu acho que tem que fazer assim. Quem é o dono do documento? O que você acha que deve fazer? Então, as entidades que subscreveram o documento têm que combinar quando elas vão colocar isso nos seus respectivos sites oficiais na data adequada. Então, o documento tem que estar com o timbre de todas as entidades que participaram, entendeu? Não acho que precisa ter nome de pessoas, tem que ter as entidades que participaram, e todas as 4, 5 entidades combinam. Olha, a partir do dia 1º de setembro, nós vamos colocar na rede. Essa é a maneira correta de fazer. O que eu sei sobre essa história dos timbres, né, dos logos, né? Os logos vão ter 2 logos só, né? O da Copamed e da Sociedade. E todo esse trabalho que a gente fez pedindo para o COB endossar, não vai ter o símbolo do COB? Então, aí eu conversei sobre isso, né, na corte. Tem muita Ana nessa conversa. E eu até falei com ela, né, porque a gente estava fazendo via COB, via CPB, tudo, até o Pagura, né, falei com o Pagura. O Pagura falou, Fernando, é melhor colocar, por exemplo, Jorge Pagura, tal, chefe médico, escambau lá, não sei qual que é o cargo dele lá, do que a gente fazer pela CBF especificamente. Ele falou, eu represento esse setor da CBF e vão participar como tal.
da mesma maneira que o Edson fez isso e tal, né? E a Ana, e até perguntei para Ana, está sendo feito dessa forma, tem lá sociedade, Copamed, e as pessoas pelas entidades, né? Até o Paguro falou, pô, se for para a CBF, para sair o logo da CBF, até passar pelo jurídico lá, a gente já defasou o documento. Então, vamos fazer tudo por pessoas representando as entidades, né? Então, eu até perguntei, Ana, você quer que saia? Porque ela falou, eu vou consultar o comitê, né, que você faz parte, inclusive. Eu falei, não tem problema, você pode consultar quem você quiser, faz do jeito que você quer, cada um, né, faz o seu comitê o que quiser. E aí até perguntei, falei, olha, agora ficou pronto, ficou assim, papapá, você quer que coloque você e o seu cargo, ou você quer que coloque você, que foi a pessoa que foi contatada para fazer isso pelo COB, né, mas como representante da comissão lá, o comitê, eu não lembro como chama aquele negócio lá, médico científico. Ela falou, não, eu acho melhor, já que eu consultei o comitê lá, eu acho melhor sair meu nome mas é representante do comitê como um todo, porque eu pedi ajuda deles. Então, é mais ou menos por aí essa história do logo. Então, por isso até não vão sair os logos das entidades. Eu acho que essa história está mal agendada, nós vamos interromper por aqui, vamos continuar na nossa reunião, e nós só vamos tomar uma posição em relação a isso se formos comunicados oficialmente. Tá? Isso eu falo para ele, tranquilo. Entendeu? Até se for o caso, sei lá, eu peço até para ele falar com você. Ele poderia ter feito isso antes de tomar atitude. Mas tá bom, esquece, secretário, vamos dar continuidade na nossa reunião. Dando seguimento para as áreas, para comunicações e atualizações aí de cada área. Alguém quer começar? Bom, eu não preparei nada, mas como citou, comunicação sou eu, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho todos os dias, né, em comunicação, porque eu estou com a do Congresso, com a da sociedade, e tento me mantendo atualizada com as coisas. Então, eu estou falando com todo mundo todos os dias, né? A gente está postando todos os dias, os canais estão ativos, Dr. Bernardino, a gente fez canal de denúncia recentemente. Agora do Congresso, todos os dias a gente está mandando e-mails, mensagens e reativando as coisas, então a atualização está sendo diariamente com todos. Não preparei nada para colocar aqui no grupo, mas se vocês quiserem, aí talvez é uma pergunta a todos que vale a pena. Toda vez que eu postar alguma coisa, eu fizer alguma coisa, vocês querem que eu remeta ao grupo para vocês tomarem ciência de cada ação que eu faço na comunidade? Eu acho que, assim, é legal, Ana, todo mundo saber o que você está fazendo para valorizar o seu trabalho. Tá bom. Entendeu? Tem coisas que a gente precisa ouvir a opinião de outras pessoas, mas tem coisas que não, que é o seu dia a dia de tocar a comunicação. Entendeu? Eu acho que é uma questão da diretoria sempre saber o que está sendo feito, porque a diretoria são os porta-vozes da sociedade. Perfeito. E nós estamos em vários lugares do país, então a gente pode propagandear as coisas da sociedade. Então, acho que, assim, não basta ser, tem que parecer ser. Perfeito, perfeito. Então, se preparem que a partir Você faz um trabalho super legal, eu acho que vale a pena você dar conhecimento disso para a diretoria. Tá bom. Então, eu só vou falar de hoje que o último que eu resolvi, o senhor falou, foi que a gente vai dar os presentes para os palestrantes, que vai ser uma caneca com o logo da sociedade. A gente passou algumas semanas escolhendo os brindes, então vai ser uma caneca que a gente conseguiu o menor preço por R$40 cada caneca, o logo da sociedade, então os palestrantes vão ter isso. E eu postei ontem sobre uma discussão que teve na internet sobre o uso de anti-inflamatórios nos atletas, que estavam uma briga na internet, que a Advil está patrocinando alguns atletas para falar que para tomar, então eu fiz um post lá sobre isso também, que eu achei que está bombando nas trends aí, e a gente está com um engajamento muito grande. Ontem a gente mandou a lembrança para todos por e-mail do nosso congresso, e para os palestrantes também terem a inscrição feita, né? Então, vocês estão recebendo por e-mail tudo?
os e-mails, as comunicações também, né? Isso sim. Quando vira o lote também. Agora me Vira o lote. explica Muito bom. uma coisa, né, que é absoluta ignorância minha. O que é o engajamento? É quando as pessoas comentam e falam muito sobre um assunto. Então, por exemplo, a eliminação do futebol, então estava em alta. Então, a sociedade publicar algo sobre isso mantém o assunto e a visibilidade da sociedade em dia. Então, a gente fica pegando o que a gente chama de trends, que são as notícias mais fortes. Uhum. Então, quanto mais a gente publica rapidamente uma notícia forte, mais engaja e a nossa sociedade fica, quando abre o celular, está lá. É isso, engajamento é você estar na frente, é aparecer. Agora, você demora para postar, demora para escrever, você vai ficando para o fim da fila, mas aí você escreve uma coisa, vai lá para frente. É jogar com o algoritmo, né, das redes sociais, hein? Aproveitando, Ana, você sabe se o Facebook você tem acesso, né, para fazer as atualizações e tal. Eu estava dando uma pesquisada, a página do Facebook foi criada em fevereiro de 2012, e o canal do YouTube, que é aquele que a gente não tem mais acesso, que a gente perdeu, eu fiz um tipo de pesquisa aí, a gente criou ele em dezembro de 2012. Foi junto. Talvez Mesmo tem login, alguma senha. coisa de login, senha, compartimentação. É um e-mail específico que você usa para acessar? Então, eu vou falar com os meninos agora que estão cuidando disso, para eles tentarem retomar, né, o YouTube, para a gente tentar fazer transmissão, né, do nosso congresso, fazer podcast, algumas coisas. O Murara então, estava pedindo disso. O Murara tentou achar, né, não conseguiu, aí eu fiz usando a IA aí para ajudar, fiz essa pesquisa que descobri que foi no mesmo ano, pelo menos. A gestão de 2012 era o presidente Jomar Brito Souza. Tá. Não sei se alguém conhece, né? Sim, conheço. Eu não consegui... Ele tá lá na Arábia agora. Eu vou ver se eu tenho o telefone dele. Noite aí. Eu não consegui achar quem que era a diretoria dele, né? Isso eu não consegui encontrar na Félix internet. tem bastante contato com ele. Então, eu tenho contato dele. O Jomar foi, depois de ser meu diretor, foi presidente da Brasileira, trouxe ele da Bahia. Fui xingado por colegas aqui do Rio Grande do Sul. Tu tá louco trazer aquele baiano chato no final? O Jomar acabou vindo trabalhar com... Foi para o Aspetar, trabalhou no Aspetar. Aí veio trabalhar comigo no Brasil quando teve a crise lá. E agora está em Dubai já há 2, 3 anos. Eu tenho contato dele. Eu acabei de mandar mensagem aqui, Isis. Aí foi na gestão dele, né, que criaram tanto o Facebook como o YouTube, e não sei quem, né, que criou, com que e-mail, mas pode ser que seja alguma coisa igual o do Facebook, e aí se der a gente junta aí as duas coisas, né. Tá bom. Dino quer falar? Fala, tudo bem, pessoal? Boa noite, desculpe o atraso aí, estava procedimento, você está bem? Tudo bem aí? Tudo tranquilo. Tranquilo, não sei que ponto estava, eu peguei na reunião, vocês estavam falando do YouTube, eu até já estou preparando uma introdução do canal, né, com fundo, com o logotipo da sociedade, uma mensagem que eu escrevi, até conversei, acho que o Dani está num grupinho que eu fiz com ele. Com o Murara também. Mandei um texto para ser corrigido, aumentado, e já estamos bolando a música de introdução com as imagens esportivas, médicos praticando esporte, tatuando, para a gente fazer a abertura do YouTube. E aí depois ver o conteúdo. Eu pensei que talvez a primeira entrevista pudesse ser com o Pedrinelli, justamente para falar da sociedade. É só uma questão de horário. É só uma questão de horário para gravar. Não, é à noite, a gente grava lá. O estúdio ali perto do estádio do Palmeiras, ali nas Perdizes. É pertinho do consultório, então. Então a gente usa lá o nosso estúdio lá, e agora é só a gente terminar. Eu estava só agora ocupado com essa história do canal de denúncia, que acho que depois você vai falar, né? Mas só para falar no assunto do YouTube, nós estamos preparando. Não sei se vocês vão querer usar o canal antigo ou nós vamos reabrir um outro e com outra... Do jeito que a gente tinha visto, é que o Dani agora trouxe novas informações para a gente tentar localizar com o jornal. A gente tinha combinado de abrir um canal novo, que a gente tenha a noção, tudo, a gente guarda todas as senhas, porque o que aconteceu foi que se perdeu
o acesso ao canal por conta da senha ter se perdido ao longo dos anos aí, entendeu? Então, o que eu acho assim, a gente está gastando um tempão para recuperar uma senha que a gente não sabe se vai recuperar, entendeu? Eu não sei se não é melhor a gente gastar energia criando uma coisa É que o nova. problema é que se você pesquisar SBME no YouTube, vai aparecer o canal antigo. bom. Aí vai Então, veja, parecer um que mês a a gente mais, não um tem mês a a menos, vai legitimidade, sabe? fazer uma diferença brutal. Então, vamos esperar o contato com o Jomar. Acabei de mandar mensagens, assim que eu tiver alguma Assim que coisa, eu ele ponho no grupo. responder, lá tem 7 horas de fuso, então De qualquer deve ser Tá de dormindo. madrugada lá. Tá De qualquer dormindo. forma, a abertura e o conteúdo nós vamos continuar criando. Sim. Aí eu apresento para vocês poderem depois ver se está Claro. legal ou não está, e aí a gente coloca no ar. Até a Ana vai fazer uma entrevista no meu canal mês que vem. A gente pode usar como conteúdo, né, Ana? Vamos. Fala sobre pé de atleta, corredores. Então já fala do canal de denúncia, Dino, aproveita que você está falando. Bom, pessoal, eu acho que vocês devem ter visto aí o canal de denúncia. Coloquei para apreciação de todos. Como praticamente só o André se manifestou, eu entendi que não havia nenhuma correção, nenhuma sugestão a ser feita. Já está no ar, vocês já devem ter tido acesso, vocês vão ver lá o pop-up já chamando a atenção disso, né? Inclusive, ontem eu dei uma entrevista no Domingo Espetacular, que vai passar domingo sobre Tadalafila, e já aproveitei e já falei do nosso canal de denúncia, já pedi para falar do nosso canal de denúncia durante o programa, né? Já citei o canal. Então, já é uma forma de começar a divulgar. Vamos ver agora se vai funcionar, né? A Neuza já está orientada em relação a se receber as denúncias, orientar as pessoas para entrar no canal de denúncias. De qualquer maneira, nós vamos monitorar esses próximos meses, ver se precisa reajustar alguma coisa, precisa, enfim, mudar. Como é que vai, Vamos ver como é que a vai coisa vai evoluir? andar, né? Tá bom. Tá? Então, acho que essa parte já está mais ou menos resolvida, agora é só monitorar. Tá Tá? bom, perfeito. O que eu sugeri também, até para o Gilda, que a gente pudesse colocar alguma coisa desse tipo no próprio nosso congresso, né? A MB está fazendo coisas parecidas. Mas o que você pensa? Uma mesa de discutir, uma mesa, por exemplo, o que você... Mesa. Aliás, eles pediram, a MB pediu para as sociedades que estavam na reunião que eles fizeram com a Sociedade das Especialidades, que sempre que houvesse um congresso dessas especialidades, pudesse inserir alguma coisa da MB nas suas grades, né? Então, seria interessante que a gente pudesse fazer essa parceria com ele. Conversa com o Dilda, que ele está fechando a grade. Aliás, aquele convidado que você indicou, o Arnaldo me falou que não consegue contato com ele. Falei com ele hoje, com o italiano Giuseppe Massazza, é o cara Ele recebeu os e-mails do Arnaldo? Já falei, já mandou e-mail, já recebeu e-mail. Ele me fez uma chamada de vídeo, porque o que aconteceu? Quando acabaram os jogos de inverno, todos os contatos dele ligados aos jogos, ele saiu, fechou, bloqueou. Então agora ele está usando os contatos dele particular, né? Privados. E eu consegui, através do Comitê Olímpico Italiano, o contato dele. Tem uma amiga lá no Comitê Olímpico Italiano e me passou o contato. Já falei com ele, já por vídeo, hoje de manhã, já passei para o Dilda e já passei para o Arnaldo Hernandes, que já, inclusive, mandou e-mail para ele. Ele já aceitou. Perfeito. Ele Ótimo, já aceitou, ótimo. ele vem. Não, legal. Tá? Só precisa arredondar o convite oficial e os detalhes, mas ele já aceitou e ele vem. E eu acho que, inclusive, um dos temas é falar sobre o atendimento médico nos Jogos de Inverno em Cortina. Acho que seria legal, né? Eu estou entrando em contato com o pessoal da FIFA para ver se eu consigo que o André Massey, que é o presidente da Comissão Médica da FIFA, venha falar sobre a Copa do Mundo, que já terá terminado quando do nosso congresso, né? Seria muito bom. Eu já mandei uma mensagem, preciso dar uma conversada com ele, como está na Copa lá, ainda às vezes os caras demoram um pouquinho para responder. Mas tem a Copa Feminina no que vem aqui, né? Sim, isso sim, mas é que a Copa Feminina é o que vai acontecer, da Copa Masculina é o que aconteceu. Eu já organizei também uma mesa da Comebol, convidei o Pangrácio, e aí, Félix, eu vou falar com a Alicia,
porque ele delegou para ela meio que dar uma organizada. A minha ideia é a gente fazer essa mesa da Conmebol com as pessoas que a gente tem no Brasil. Eu não quero gastar dinheiro trazendo muita gente de fora. Talvez só o Pangrácio, mas isso eu peço para ele vir às custas da Conmebol. Se ele vier, porque às vezes ele diz que vem e não vem. Entendeu? Mas eu preciso conversar com ele. Eu vou conversar pessoalmente com ele. Eu acho que você podia fazer uma abertura à máquina com todos esses personagens internacionais, né? É uma questão da gente acertar, a gente conversa com o Dilda, sem dúvida. esses caras terem participação, na realidade, é primeiro e segundo dia, né? O Dilda quer dar 2 aulas pro italiano, né? Então... Isso aí, ele é o responsável pela parte científica. Perfeito. Ele faz, entendeu? O que ele fizer está bem feito. Flávio, você finalizou o curso de ultrassom, o curso do pré-congresso? Sim, eu só estou no aguardo. Na verdade, eu estou com a Mobson e estou com a, salvo engano, a GE. E eles demonstraram interesse em entrar com a gente, inclusive com patrocínio durante o evento, não só do pré-congresso, mas também do... Ótimo. E aí eu vou entrar em contato com ele. Estava na correria aqui, que estou com o sogro internado, aquela coisa toda, não liguei para ele de semana passada, mas eu vou entrar em contato amanhã, até coloquei na minha agenda aqui, ver como é que está o andamento disso. Eu passei o contato da Cecília para eles, para ver se eles deram alguma resposta, mas já está tudo certo. Eu vou te pedir a gentileza, assim, que melhorar as coisas do teu sogro, tudo, gentileza de ficar em cima disso, para a gente acertar essas definições, né? Eu lembrei, a Ana também me passou o contato, teve até também, não foi, Ana? Tem uma empresa também que já até trabalhou, já entrou com a gente ano passado, salvo engano, no congresso, vou falar com eles também, a Ana me passou. A Fujifilm, né? Isso, maravilha. Legal. Eu até pedi o apoio de vocês, se tiver pessoal da ortopedia que trabalha com visco, eu deixei uma janela dentro do pré-congresso para a gente trabalhar aí com a visco-suplementação nesse curso, justamente pensando na possibilidade de uma parceria. Então, não sei se tem um laboratório que fechou com a gente já, de repente eu ia pedir um apoio lá para a gente no pré-congresso. Não sei se tem alguém já de visco-suplementação ou não? Não sei se tem algum laboratório de visco-suplementação que fechou com a gente. Galotti, qual que é o Bernardo, qual que é a empresa dele? É o Sinolis, é Apsen. Hoje eu almocei com o pessoal deles, eles vão fechar com a gente no congresso. Pô, maravilha. Né? Yes. E eles vão fazer uma aula também do Tropocels por causa do PRP. Eu ia falar isso aí na minha vez, mas já... Beleza. Ricardo, Galotti, você pode passar o contato dele para mim depois? E outra coisa, o pessoal da Fujifilm, eu estou negociando lá no Corinthians, lembra, Ana, que você me passou o contato? Está desde aquela época lá. E a Érica, que é uma pessoa do marketing, que está... A Cecília está em contato com ela, mas ela não responde, entendeu? Então, assim, a gente está tentando, mas... Falei com ela hoje, que eu vou conseguir o material deles para a prova que vai ter agora em São Paulo, na corrida de rua, eles vão emprestar para mim. Eu falei com ela hoje, ela responde. Quer que eu fale alguma coisa para ela? Fala, que a Cecília não está conseguindo falar. Ela me pediu para falar com ela ontem e eu não consegui falar e ela disse que estava de férias e aquilo lá. Talvez para você ela responda, mas o do Sinoli já está meio certo. Beleza, tá, ótimo, legal. Então vamos... Deixa eu complementar aqui em relação às ligas. A gente já está com 10 intenções de inscrições na Batalha das Ligas, já preliminarmente, e a gente está com 117 ligas cadastradas com 1.800 acadêmicos. Muito Uau, bem, parabéns. Vai ter que fazer seletiva até. Muita gente. Primeira e segunda divisão. Primeira e segunda divisão. Quantas ligas? 117 ligas. Legal, legal. Parabéns. Bastante. Conseguiu alguma premiação para eles? Primeiro, segundo lugar? Alguma coisa? Agora não, a gente tenta aí alguma Pedir para os coisa. patrocinadores. Tem uma camisa do Corinthians, professor. Uma camisa do Corinthians. Camisa. Cada um. Camisa fácil. Leva uma camisa. Eu acho que cada um que trabalha num time podia trazer uma camisa e a gente oferecer ali para o primeiro lugar do tema livre, o primeiro lugar da liga. Tem que prestigiar os alunos, dar uma camisa ali autografada. A do Rio vale 2 pontos que deve cair ano que vem, então histórico, né?
Eu consigo um par de tênis aí também, eu pego aí com alguma empresa de tênis, um par de tênis para dar para os ligantes, aí a gente Já que você deu vai essa fazendo, ideia, vai juntando aí para o pessoal e aí, fazendo umas coisas. essa ideia que você deu, Ana, eu acho legal a gente fazer sorteios no stand da sociedade, periódicos durante o congresso. Então, se é uma camisa ou esse tênis que você conseguir, os outros diretores que conseguirem outras coisas, a gente faz esse sorteio e só participa quem se inscreve. E aí a gente dá uma renovada no nosso catálogo, né? A gente faz assim, quem postar uma foto que está no congresso com a hashtag Sociedade Brasileira, e aí a gente... Você bola isso, que você sabe Legal. melhor do que ninguém como fazer, entendeu? E pode fazer o sorteio, vai sobrar caneca, a gente pode ver outras coisas, entendeu? Isso eu acho que é uma coisa que funciona legal para a gente ativar o nosso stand. Obrigar as pessoas a rodarem por ali. Eu vou tentar levar uma camisa do Paysandu aí para sortear. Do Remo eu tenho... Lógico, tem que trazer atrás da camisa do Paysandu, não tem... tem que valer tudo, não tem... Eu acho que é legal. Vou levar. Fala, Marcão, você que está aí... Não, estou só ouvindo, na verdade, porque sabe como é que é, né? A minha contribuição é ser vice. Mas eu estou acompanhando tudo. Eu só fiquei, porque eu acabei entrando 10 minutos atrasado. Eu ia pedir desculpa, mas eu não queria interromper, porque era uma sequência de informações. Mas eu só queria saber uma pergunta, ainda lá quase do início. Por que vai fazer se preferiu fazer um novo estatuto em relação à retificação? Pelo número de alterações que tinha que ser feito. Ah, tá. Então tá. É porque eu só por causa disso. Só por causa disso, tá. É só por causa disso, que o número de artigos que foram criados nessa conversa entre eu, o Ivan e o Jimmy, ele triplicou em relação ao que tinha. Não, então os dois falaram, olha, é melhor fazer um novo estatuto do que... Não, legal. Não, porque uma coisa que eu ia comentar na época, naquele momento ali, mas acabou que passou o tempo, é porque realmente eu acho que é fundamental a gente ter isso muito bem elaborado antes da Assembleia, para a gente evitar o que já aconteceu algumas vezes, levar propostas e chegar na hora, né? Até pessoas da própria diretoria que mas eu não sei, talvez não seja uma boa ideia, e acaba, às vezes, votando contra o que a gente decidiu em maioria. Então, eu acho que é importante que a gente tenha uma posição muito coesa em relação a isso. O que saiu decidido daqui, desse grupo, tem que ser mantido. É o que nós vamos... Isso é fundamental. Nós sempre vamos fazer isso como diretoria, não é de A, B ou C. É a proposta da diretoria para essa reforma do estatuto. Então, como o Jimmy e o Ivan, que estavam assessorando do ponto de vista legal, fizeram todo esse arcabouço, legalmente eu acho que ele está redondo, mas eu não sou advogado, não sei falar. Inclusive, se a diretoria achar que a gente tem que consultar uma terceira opinião jurídica para dizer, olha, isso aqui está legal, isso aqui não está legal, porque, no fundo, nós somos um bando de médicos que quer o bem da sociedade, mas nós não temos um cabedal jurídico muito grande. E aí, para ninguém falar, olha, mas também você só ouvir os dois advogados que são da diretoria. Não, a gente tem que pensar nessas coisas, infelizmente. Então, se a diretoria, depois que olhar o texto, falar, olha, nós queremos fazer a gente contrata um escritório de advocacia para dar um parecer. É isso aí, eu acho. Acho que a gente tem que levar uma coisa muito bem. Olha, foi aprovado, nós contratamos uma auditoria independente para avaliar, entendeu? Que é uma das coisas que eu quero fazer na nossa parte financeira e fiscal, e eu já falei isso com o Naum, e não é desconfiança nem nada, mas se nós tivermos, quando a gente apresenta as nossas contas, no final do ano, uma auditoria independente que diz, olha, os processos da sociedade estão ok, isso tem um peso a mais. E aí a gente basta ter duas avaliações do nosso escopo financeiro. Nós temos o Conselho Fiscal, que
o Conselho Fiscal, a minha intenção é, na nossa reunião, na Assembleia Geral, o Conselho Fiscal ser chamado para opinar sobre as contas, entendeu? E nós vamos ter uma auditoria independente para isso. E aí a gente fica tranquilo que nós temos transparência nas nossas ações, entendeu? E fica tudo claro para todo mundo. Acho que a gente não precisa ter o requinte de publicar o balanço nosso no site, que eu acho que aí talvez seja um pouquinho demais, mas a gente publicar um relatório do Conselho Fiscal e um relatório de uma auditoria independente, eu não vejo nenhum problema. Você pode deixar os documentos à disposição, se alguém quiser ainda assim olhar. Isso eu concordo Aí com o cara você. vai lá, você Isso eu dá concordo. um link, deixa um link lá, entra no link e viaja quem quiser. Salvo engano, eu uma vez até eu estava na diretoria financeira, não me lembro qual das gestões, e até eu lembro que a gente conversou uma vez, Félix, antes de uma assembleia, que até existia uma certa obrigatoriedade no estatuto da gente mostrar esses valores com alguma antecedência para o Conselho Fiscal. Lembra que você comentou isso comigo uma vez? Isso existia, né? Então, assim, eu acho que é importante, eu acho que a gente não tem esse hábito, né? E, assim, eu já herdei sem esse hábito, já passei a bola há algum tempo disso aí também sem esse hábito, mas eu acho que é importante até para legitimar isso que o Pedro Neri falou, né? Eu acho que vai ser importante a gente ter isso para cada vez mais respaldar aquilo que é feito, né? Eu acho que olharem a sociedade e nos tratarem com o respeito que a sociedade merece. Não, essa sociedade é séria, não que não fosse séria antes, longe disso, claro, não é isso. Se legitimar ainda mais isso aí. Isso, dar mais transparência, a gente encorpar. E você pretende passar essa nossa proposta do Estatuto só apresentar no dia? Não, a gente tem que enviar antes. Tem que enviar antes. Pelo nosso atual estatuto, e o Fernando pode me corrigir se eu estiver errado, que o Fernando conhece bastante o estatuto, a gente tem que convocar uma assembleia extraordinária. Félix, estou certo, Félix, ou não? Exatamente. A gente até pode convocar a assembleia no mesmo dia. É isso que eu ia falar, a gente tem que fazer isso. Podemos até fazer no mesmo dia. É um mês antes, Na minha gestão, a gente fez num congresso intermediário. Fizemos no ano intermediário, foi no Rio de Janeiro, há 20 anos atrás. Mas o que acontece é que, como nós estamos fazendo o congresso anual, nós não temos congresso intermediário, né? Na época a gente estava em transição. Aquele ano de 2006 não tinha ainda o congresso intermediário, a gente optou por fazer no Rio de Janeiro, que é um congresso bem... Então, como o ano que vem a gente tem eleição, o ano que vem é ano de eleição, acho que a gente não vai ter esse burburinho da eleição, a gente faz a Assembleia Extraordinária esse ano. Tá perfeito. A convocação é interessante, né? Aproveitando assim, só, já que falou sobre o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo ainda vai vigorar? Ele vigorará, só que tem uma limitação do número de ex-presidentes. Eu acho que nós colocamos os últimos 5 ex-presidentes. Não muda muito em termos de quem tem participado, porque os nossos mandatos são de 2 anos. Então, se você puser os últimos 5 presidentes, você tem 10 anos para trás. É bastante. Entendeu? E o que nós fizemos no Estatuto, vocês vão perceber bem, é que nós delimitamos todas as coisas. Tem uma descrição maior de responsabilidades de cada membro da diretoria, nós colocamos uma coisa de comissão ética, entendeu? Nós colocamos todos esses mecanismos, quem que decide a anuidade, sobre como é que é feita a decisão de que cidade será a sede do Congresso. Algumas coisas que eu percebi ao longo do tempo, que elas viram problemas para discutir. Então, a gente tem uma lei que nos norteia, você enquadra todo mundo e vai. Como eu falei, por exemplo, a questão, como que nós vamos proceder com a eleição? Nós estamos no século XXI, tudo online, não sei o quê, e a nossa eleição continua sendo só presencial? Não sei, é uma dúvida.
vamos fazer voto online também? E se a gente optar por fazer isso, nós vamos ter que gastar dinheiro montando uma estrutura. Nós temos que ter uma comissão eleitoral mais robusta para checar tudo isso, entendeu? Tem a questão que a gente já discutiu aqui das dívidas anteriores, que a gente quer que o cara pagou o ano, ele tem direito àquele ano. E aí, uma sugestão que saiu daqui que eu coloquei, para ser membro da diretoria tem que ter pelo menos 3 anos consecutivos, imediatos, a ele entrar para diretor, e para presidente 5 anos, de contribuição contínua, e tem que estar escrito lá, contribuição contínua dos últimos 5 anos. Não é que porque o cara contribuiu 5 anos, 1 a 10 anos atrás, 1 a 7, aí o cara... Acho que a gente tem que encaixotar todas essas coisas, porque o nosso estatuto, ele é antigo, e ele não está adequado com Código Civil novo, com LGPD, que é um negócio importante para a gente não sofrer processo, entendeu? O Dildo, agora, por exemplo, agora ele fez um negócio muito bacana. Nós recebemos solicitação de pessoas que com atestado que são autistas, tudo, pedindo alteração no TEME para eles. E eu conversei com o Dida, eu falei, Dida, pede um parecer da AMB. E ele chegou ontem, hoje de manhã, o parecer da AMB, dizendo que na prova escrita eles têm direito a um tempo a mais, mas na prova de habilidades não. Porque a prova de habilidades é para medir uma capacidade de execução do candidato. Entendeu? E a gente vai ter que, no ano que vem, a gente vai ter que trabalhar para uma nova regulamentação do TEME. Porque esse ano nós quase tivemos o cara que era adventista. Vai ter, né? Não vai? Eram dois. O cara não, eram dois. Eu acho que não se inscreveu. O Dida não falou mais comigo, então não tenho certeza. Porque era um, aí apareceu outro. Esse primeiro, ele cancelou, né? Não vai fazer, mas ainda tem um. Não, nós temos que estar preparados para essas coisas. Então, como eu acho que é muita coisa para um ano só, eu falei, Dilda, vamos fazer, para o ano que vem a gente mexe nessa regulamentação. Nem que a gente... Porque uma das coisas que a gente vai colocar nessa revisão é que a gente pode ter assembleia online. Necessariamente a assembleia não precisa ser presencial. Aí é bom. Como a gente tem feito na diretoria. Entendeu? Então, isso dá mais flexibilidade para a gente, para convocar uma assembleia extraordinária, por exemplo, e discutir um tema específico, e a gente poder fazer isso com a aprovação dos nossos associados. Por quê? Porque o convite para entrar na reunião, a gente já faz a pré-seleção antes, só manda o convite para entrar quem está aqui, quem está de acordo direitinho, e essa pessoa pode participar ou não da... Isso, a reunião fica gravada, como a gente tem feito agora, fica gravada, você faz lista de presença, tudo isso, uma coisa que é do século XXI. Então, não acho que a gente tem que caminhar um pouco mais nessas coisas. Guilherme, Fala. só aproveitando esse assunto, eu estive pensando o TEME, né, na prova. Eu queria perguntar para vocês, até se é viável, em termos legais ou até logísticos, de pelo menos 1 ou 2 anos a gente regionalizar esse exame. Por quê? Nós temos, por exemplo, colegas do Norte, Pará, Amazonas, Piauí, Maranhão, que não vêm pela distância e pelo tempo, assim como o pessoal do Centro-Oeste. Eu concordo com você. Veja, já que nós temos uma verba que é paga para fazer a prova, utilizaríamos essa verba, ao invés de virem as pessoas, de levar uma comissão de 3, 4 colegas do TEME, da comissão, e aplicar a prova lá num determinado período. A prova prática, ela está num nível que não dá para mais fazer isso, Bernardino. Não, mas tem lá em Brasília, você tem um centro de excelência que você poderia utilizar. Em Belém do Pará, você tem também um centro ali, esportivo, que eu conheço pessoas ali, que você poderia... veja, é uma ideia para o ano que vem. Então, mas eu vou te explicar, porque, por exemplo, nós temos dificuldade de abrir as regiões
justamente porque não tem colega dessas Eu regiões. sei, mas eu vou te... Veja, o exame da SBOT até hoje é feito em Campinas, porque você tem dificuldade de levar a estrutura para outras cidades. O fato da gente ter feito regularmente em São Paulo gerou uma economia de recursos muito grande. Esse ano nós alugamos um hotel, porque o CPB estará ocupado com uma outra atividade. Então não dá para a gente falar nada, eles sempre cederam graciosamente para a gente. Esse ano nós gastamos 5 mil e poucos reais para alugar um hotel para fazer o TEME. E a estrutura de fazer a prova prática, ela é muito difícil de você levar para fora. Entendeu? Então, o que eu tenho visto, assim, e ao redor de 70% para 80% dos candidatos são de São Paulo. Então, assim, você vai facilitar o pessoal do Amazonas e Pará, por exemplo, Flávio, mas vai dificultar de muito mais gente em São Paulo, Rio e Minas, que é onde a gente tem mais associado, de ir fazer o exame. Mas São você Paulo, abandonaria né? Porque Central, né, São cara? Paulo, entendeu? Oi? Eu quero dizer, descentralizar pelo menos para essas duas regiões de um tempo. Então, Para a gente ver se eu estou colegas explicando fazem a por que prova, que nesse quem não tem, momento nós podemos abrir as regionais. eu não vejo muita facilidade. Nós vamos criar um problema para a gente de logística da prova, de número de examinadores, um monte de coisas que é logística da prova. E onde a gente vai trabalhar contra um número maior de candidatos do que a gente vai trabalhar a favor. Esse ano nós estamos com 89 inscritos no TEME, batemos o recorde. Então, isso é um esforço de todo mundo da diretoria que tem conversado nos seus círculos, falando da vantagem de ser membro da sociedade e ter o título de especialista, não só o RQ. Fala, Flávio. Eu conversei várias vezes com o Jimmy sobre essa possibilidade. O meu pensamento era bem parecido com o do Bernardino. Não. E assim, eu só vejo viabilidade decorrente desse problema de logística se de repente tivesse um evento como, por exemplo, uma jornada Norte-Nordeste, tivesse algum atrativo, aí eu acho que poderia valer a pena, entendeu? Fazer a prova de forma isolada, como é tradicionalmente, é complicado. Durante um congresso, né? Como era antigamente, no congresso, né? Assim. Entendeu? Eu só acho viabilidade se tiver essa possibilidade, de repente, de uma jornada Norte-Nordeste, aí, ok, aí eu acho que, de repente, poderia ser amadurecida a ideia. Nós estamos num momento técnico da gente que a gente tem que elaborar melhor o TEME. O edital tem que evoluir, eu acho que a gente tem que caminhar para ter uma comissão que só elabora o TEME, que hoje está nas costas do Dilda, que é o diretor científico. E que, não é, na minha opinião, não é o correto, porque ele tem que ter a visão macro da questão científica da sociedade, e a gente tem que ter um grupinho que faz o TEME. Pedrinho, boa noite primeiro, meu presidente. Oi, fala, Jimmy. Eu estava ouvindo, entrei um pouquinho atrasado, tá? E eu só queria dizer para os colegas que deu trabalho para a gente estar com o estatuto, mas ele está importante, hoje está praticamente, vamos dizer, atualizado dentro dos negócios, com suas competências, cada diretoria tem suas competências, enfim, tá? Respeito ao Flávio, a Flávio e o Bernardino. O custo operacional do TEME só sabe quem já passou por isso, aí, o custo alto. Não deixaria, porque se for uma coisa, levantamos a bandeira, de a gente fazer num norte e nordeste, vamos dizer assim, só que a gente tem que ter respaldo da própria MB também. Não é só a diretoria da SBME, nem o presidente que tem esse cargo, tá entendendo, Flávio? Então, isso a MB muitas vezes bota esse tipo de empecilho, sabe? Mas o custo operacional, a malha aérea para fazer fora de São Paulo, a não ser Rio, Minas, que é uma malha aérea, e tem que contar com a rede hoteleira também. É muita coisa que existe por trás. Hoje em dia tem a prova de habilidade, tem um grupo que estava muito bem, muito legal, tá? Inclusive a gente já tinha conversado bastante com o Pedrinelli, eu tive um pouco a conversa com o Dani, tá? E o que a gente escuta muitas vezes das próprias pessoas que fazem a prova de título é assim, tal ano só foi mais ortopedia, tal ano foi isso. Lembrar que a medicina do esporte
abrange várias especialidades entre isso aqui. Então, tem que ser essa prova de UTEME bem uniforme nesse sentido. Fisiologia do exercício, ortopedia, cardio, enfim, toda essa parte que você já conhece, não? Mas, de antemão, Pedri, parabéns, viu? Porque o estatuto e essa parte de comissão estamos bem adiantados. Só precisa melhorar um pouquinho essa parte do edital do Temer, para isso vai a gente aprendendo, sabe? O que eu vejo do Temer, que eu encaro, a gente tem uma comissão de ensino e treinamento, como é chamado nas outras sociedades, que vai cuidar do Temer. Então, o que eu acho, assim, para pessoas que vão criar um cabedal de como fazer questões que sejam, que tenham discriminação adequada. Então, nós vamos transformar o Temer numa coisa, nós vamos subir de patamar do Temer. O Temer está bem, ele é bem feito, ele tem mas a gente pode melhorar. Entendeu? Por quê? Se a gente mantém o nosso sarrafo muito baixo, nós deixamos entrar pessoas que talvez não tenham a mesma o mesmo pensamento, né? Que todos nós temos aqui. Não quero ser elitista nem nada, mas nós estamos com 360 faculdades de medicina no país. E nós estamos vendo um movimento que as residências estão ociosas. Na área de ortopedia, que é a outra área que eu milito, tem 30% das vagas de residência não estão ocupadas. O Dani, que é o mais novo que está aqui, vê que não é toda a geração que o cara quer fazer residência. Na faculdade de medicina da USP, 1/3 dos alunos não fazem a prova de residência. Não é que ele faz e não passa. Ele nem se inscreve. E o que a gente vê, de maneira geral, as pós-graduações estão rodando a solto nisso daí. Porque o cara fala, para que eu vou fazer 3 anos de residência se eu faço uma pós-graduação de 1 ano, vou lá, presto o título da especialidade e tiro o RQE. Mas ele tem que ser visto dentro do nosso edital, que tem que ter tempo de formada, não, Pedrinho? Por isso que eu falo, o edital ele é bem feito, ele não é ruim. Tá de parabéns isso aí. O Dilda eliminou uma porção de candidatos porque não tinha documentação adequada. Eu tive gente do HC que foi recusado, e eu falei pro Dilda, pode recusar, se não está com a documentação correta. Dino, o nosso colega lá, o Viana, de Manaus, ele entregou documentação incompleta e depois do prazo. O Viana é o cara que está tentando abrir a regional do Amazonas, lá. Não dá. Eu como falo sempre, nós temos que liderar pelo exemplo. Então, tem brechas no nosso edital que a gente precisa fechar para trazer o pessoal que é da área, que quer militar na área, que quer isso daí, entendeu? O que eu vejo é que quando o exame é respeitado, a sociedade é respeitada. Quando as pessoas veem um valor em fazer o exame, que não é necessariamente o que ele paga, entendeu? E hoje nós temos 3 entradas de dinheiro na sociedade. Tá? Os cursos, o TEME e o Congresso. Em geral, o que tem acontecido é que o Congresso fica lá ali, ó. Nós passamos por 2 anos que tem um prejuízo monstruoso, o dinheiro da revista bancou isso, depois nós estamos meio assim. Onde entra dinheiro com certeza é no TEME e no curso. E na anuidade ainda é pequeno. Hoje, nós estamos com menos de 150 associados ainda. A nossa média é 270, 230 e pouco de associado. É muito pouco isso. Entendeu? E a gente tem que lidar com umas coisas. Fala, Dani. Só sobre o Temer, antes da gente só trocar de assunto, tá? O Dilda tinha pedido, né, para quem puder ajudar na logística e na logística também da correção da prova e da logística local, no dia 25 e 26, né, de julho, que vai ser
a prova para mandar mensagem para ele. Né, Então, e aí tem uma coisa que é importante. Eu, o Dani e a Carla, e o Galotti, como estamos envolvidos com o curso de residência, nós não podemos participar dessa correção. Então, os membros da diretoria que estão envolvidos, alguém que é chefe de pós-graduação, não falo da aula numa pós-graduação, isso não é um problema, mas o cara ser responsável por uma pós-graduação e aqueles que estão envolvidos na graduação, o Dani é preceptor, eu sou o supervisor do programa. Nós não podemos, por razões éticas, participar do TEME. Eu posso ir lá como presidente olhar, tal, mas eu não posso ser examinador, eu não posso corrigir prova e eu não posso formular questão. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa super importante para a gente tomar cuidado. Essa questão ética, a gente não dá brecha para sermos questionados na lisura do processo. Então, eu acho super importante. Então, eu vou pedir a colaboração de todo mundo, para quem estiver em São Paulo nos dias, ir lá e colaborar com o Dilda, que o Dilda vai vir de Santa Catarina para fazer o exame aí. Tá daqui a 2 semanas já. Sábado e domingo. E não vai poder sair do sábado e domingo, porque se a gente tiver mais adventista inscrito, a gente precisa ter um dia extra. Não, é verdade. Ou a gente vai fazer na sexta e sábado, ou vai fazer no sábado e no domingo. Nós vamos ter que escolher quem que nós vamos prejudicar. Porque se veio num ano, virá em outro. Assim como logo a gente vai ter mulher grávida fazendo a prova, que vai querer que tenha um horário a mais para ela fazer a amamentação, tudo. Você tem que ter sala para amamentar, sabe? Não tivemos uma queixa no Congresso do ano passado não foi nem palestrante, foi uma mocinha que foi assistir o Congresso, foi se queixar que não tinha sala para ela amamentar. Hoje a gente sabe que legalmente nós não temos obrigação nenhuma de prover isso, entendeu? E essa mocinha foi colocada numa sala, óbvio que não era uma sala de amamentação, mas uma sala privada, com ar-condicionado, que ela tinha isolamento, e mesmo assim ela se queixou. E a depender da religião, Pedrinho, né? Tem evangélico que dia de sábado não pode, então vai ter que se criar na sexta e no domingo, e a gente vai ter que arcar com esse... Não, eu acho que o sábado tem que ficar, porque... Entendeu? E a gente vai ter que entrar com esse custo, porque o candidato não pode se afastar do evento, não? Eu fiz esse questionamento legal, se a gente pode cobrar uma taxa a mais de quem pede uma logística diferenciada. Você pode legalmente, mas pega muito mal. Pega mal. Eu queria dizer. Entendeu? É um custo... Oi? Tem que alugar o hotel, né, para a pessoa. Tem que fazer um monte de isolar, coisa. cara. Até alimentação você tem que dar, cara. É legal, mas é imoral. Sei lá. Não que seja imoral, mas a frase ela diz bem isso, né? Poder pode, mas fica chato. Fica chato. Então, assim, nós estamos batalhando na nossa sociedade para a gente melhorar o nome da gente, ficar mais visível. Vamos tomar atitude antipática, né? Bem, né? Assim, ser bem vistos. A gente não pode dar umas ratas nessas coisas assim, né? Vamos então é seguindo. Isso. Vamos, por favor, Dani, já estamos com... Alana, alguma coisa? Boa noite. Agora a gente está mais na captação de patrocinador, né? Então, eu tenho bastante contato ali agora com a Cecília, encaminhando os contatos que eu tenho. Se vocês também têm algum contato, encaminha diretamente para ela, não precisa nem passar para mim. Até fiz uma captação aqui com o Edilson Tille, porque ele fez uma captação boa de patrocinadores para o Sul, né? Eu queria ser o presidente que sucede o Tille, porque ele deixou um dinheiro em caixa brutal. Sim, tudo ali, né, fazendo um contato ali corpo a corpo. Ele até me passou uns contatos aqui, e os contatos que eu tenho também no meu consultório, a gente está passando para a Cecília. E aí eu pedi para ela para a gente ter um resumão, assim, de em que situação que a gente está, porque vários e-mails que a gente foi participando ali, alguns
Falaram assim, mais para frente, mais para julho, vou dar a resposta. Então, acho que deve estar aparecendo algumas respostas também, Uhum. para deixar vocês à parte também. Perfeito. O ano que vem nós somos 65 anos da sociedade. Então a gente precisa preparar alguma coisa Especial, né? Vamos já pensando, quebrando a cabeça. Tem o livro, né? Oi? Tem o livro da Não, história. o livro, eu vou ter uma reunião sexta-feira agora com o provável patrocinador e vamos ver. Na verdade, eu vou ter uma reunião com um captador de recursos. E uma das coisas que eu vou colocar é o livro para a gente fazer. Se fosse no dia de hoje, a sociedade tem dinheiro para fazer o livro independente de patrocínio. Como nós estamos muito inseguros ainda quanto ao Congresso, se nós teremos superávit ou não, entendeu? Então a gente tem que ir com muito cuidado com isso. Então eu estou dando preferência para a gente ir atrás de patrocínio, entendeu? Seguindo, doutor Dani. Alguém mais teria alguma coisa mais a dizer? Porque acho que todos agora... Félix falou? Eu não falei, vou falar. Já falei algumas vezes, mas não falei só para comunicar para vocês, eu até tinha falado em off com o Pedrinelli, está saindo uma publicação da Federação Internacional de Medicina do Esporte, que é uma aliança global, que foi um documento idealizado num encontro em Hamburgo, ano passado, vai sair publicado na Sports Medicine, com a participação do De Rose e do Cavazoy, que são membros de diretoria da FIMES, e eu participei como representante do Centro FIMES aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, está no prelo ainda, então talvez no Congresso a gente possa divulgar um pouco isso, né? Mas acho que é interessante, inclusive, a gente se engajar nesse movimento. Tá bom, o que precisa para a gente se engajar, Félix? Olha, Pedrinelli, eu acho que a partir do momento que vai sair a publicação do documento, eu já tive dando uma pequena estudada nele, eu acho que é disseminar o que o Exercises Medicine tem tentado fazer há algum tempo, e agora a FIMES está tentando. E eu acho que a gente tem que também fazer uma análise crítica no sentido de como que a gente implanta esses movimentos, a ideia desses movimentos em nível de saúde geral, né? Mas eu acho que está bem interessante, assim, um dos aspectos é exatamente esse de fazer com que a parte da anamnese do exercício físico faça parte da anamnese do médico geral, né? Esse é um dos aspectos. Tá bom. Então, eu acho que é isso, acho que a gente tem que divulgar quando sair o documento, aproveitar, né? E até eu quero, assim, dizer o quanto eu me sinto honrado de participar desse grupo, pelo que esse grupo tem feito, encabeçado pelo Pedrinelli, mas as ações estão em todas as áreas muito boas, assim, realmente eu fico muito gratificado de fazer parte, é uma honra fazer parte desse grupo. Então, eu acho que a comunicação nossa está cada vez melhor, né? E acho que uma das formas da gente participar é divulgando. Talvez... Não, fala com a Ana direto, a Ana é super safa para fazer Sim. essas coisas, ela tem feito uma divulgação muito legal. Talvez lá no congresso da FIMES, no Chile, a gente possa, de repente, provocar alguma coisa para um próximo ano, aprofundar essa discussão, e, enfim. Uhum. Não, vamos ver. Tá bom, ótimo. Fernando, você quer falar? Você tinha perguntado aí, né, sobre a Assembleia Extraordinária e tal, né? Quando a diretoria recebe um pedido de emenda, né, ou de reforma, se ela recebe de outros, né,
ela pode, ela mesma, já pedir a extraordinária, ou ela ainda tem o caminho de, na primeira ordinária, ainda passar pelo crivo dessa ordinária e, de repente, nem tocar para frente e arquivar. Como é uma iniciativa nossa mesmo, então esse primeiro passo não precisa, mas a gente é obrigado a fazer essa extraordinária. No estatuto, ele não fala de substituição geral, né, de texto, né, ele só fala de reforma de texto. Para a reforma, que é a única coisa que ele fala, precisa de 2/3 dos presentes aprovarem, né, e a convocação da ordinária é 60 dias, mas a convocação da extraordinária é 90 dias. Então, a gente só precisa prestar atenção nesses prazos para fazer a convocação. 90 dias. É isso. Tá. Dani, marca esse prazo, Dani, para a gente não dar bobeira. Mas eu acho que é mais prudente a gente convocar uma extraordinária, Fernando, para ter uma discussão específica sobre isso. Não, a ordinária é só para decidir se a gente recebesse uma proposta de reforma de alguém, a gente poderia colocar numa ordinária para ver se valia a pena isso ir para uma extraordinária. Como é iniciativa nossa, esse pulo já foi. A gente já pode ir direto para a extraordinária. Então, são esses 90 dias. E eles dizem aqui, mas é bom não abusar, né? Fala que essas alterações, né? Não vai ser uma alteração, vai ser um novo texto, mas eles falam que deveria ser disponibilizado para os sócios com 60 dias antes. Não, a ideia é fazer isso mesmo. Então, tem 2 prazos, 90 para convocar e 60 para apresentar as mudanças para os sócios quando eles forem na Assembleia já estarem com a opinião formada. Entendeu? Perfeito, ótimo. Fala, Dani. É isso. Não sei se eu entendi, mas não poderia, vindo da gente mesmo, né? O Estatuto Reformado / novo, não poderia ser só apresentado na ordinária? Precisa ser uma extraordinária para isso? Eu acho que é um assunto muito extenso, ele tem que, eu acho, na minha opinião, ele é do âmbito da extraordinária. O estatuto, quando ele vai falar da reforma, ele já fala da extraordinária, né? E ele só coloca a ordinária no meio da conversa, como eu falei, se a proposta viesse de outros setores para a diretoria podia fazer um passo intermediário para, às vezes, nem tocar para frente, pode arquivar nesse passo. Mas como a gente quer, a gente já pulou esse passo aí, entendeu? Aliás, tem o último artigo lá do Estatuto, ele fala aquilo que o Padrinelli falou, né? Fala, esse Estatuto revoga o anterior e papapá, então esse pedacinho vai ter... A única coisa que nós não colocamos, Jimmy, é esse parágrafo nesse estatuto não, que ele revoga as disposições em contrário e os documentos antigos. Eu tenho quase certeza. Tá assim, ó, o presente estatuto revoga o anterior, entrando em vigor imediatamente após sua aprovação, devendo o Conselho Diretor providenciar de imediato a sua publicação e o seu registro na forma da lei. É o último. Quase certeza que essa foi a única coisa que faltou. Mas a gente sobrou nesse daí, viu? Tá vendo? Sempre tem alguma coisa a mais para colocar. Por isso que tem que ser uma construção a várias mãos. Fernando, deixa eu só entender. Então, teórica, a gente está pensando em fazer a Assembleia Extraordinária também dentro do Congresso. Também dentro do Congresso. Isso. Então, a minha ideia é aproveitar, não vou dizer a mesma convocação, mas a mesma data e um horário subsequente. Como a gente não vai ter eleição, a nossa Assembleia, ela deverá ser mais rápida. Porque teoricamente, dia 7 a tesouraria vai falar, entendeu? É comunicação. A gente vai dar uma prévia do Congresso e acabou, não temos muito mais coisas para discutir, pelo menos que eu me lembre agora. Então, ela não deverá ser uma Assembleia que vai demorar muito tempo. Aí a gente, de imediato, já convoca
a Assembleia, porque a gente vai ter que fazer aquela convocação de primeira convocação, aguarda não sei o quê, segunda convocação, e a gente começa a reunião. Mas as pessoas já vão saber que após a reunião ordinária, nós temos uma extraordinária que é só para discutir essa questão do estatuto. Ótimo, não, perfeito. Porque vai ser, salvo engano, Dani, acho que eu estava olhando aqui rápido, você foi meio obcecado com o negócio de data. Eu acho que é 7 de agosto que a gente tem com prazo limítrofe para uns 90 dias, antes do dia 5. Na verdade, vai ser dia 6, então seria 8 de agosto, se eu não estiver enganado. 7 ou 8 de agosto. Então, a gente tem que realmente ver isso aí para a gente deixar isso bem amarradinho. Não perder o prazo. Porque eu acho que a convocação é com 90 dias e a gente envia o estatuto para ser discutido com 60 dias. Tá. Fernando, você quer falar alguma coisa do dia do médico do esporte que você está tocando, que a gente conversou hoje à tarde? É rapidinho. A gente já está batalhando isso, né? O pessoal que já sabe aí, na Assembleia, tudo, a gente está batalhando para ter o dia do médico do esporte, né? E um passo intermediário é que tem que ser feita uma audiência pública, e nessa audiência pública ela tem que ser convocada, uma audiência no Senado, aquela coisa toda, né? E aí eu falei para o Pedrinelli hoje, né, que eu fiquei pressionando aí, porque esse ano é ano eleitoral e o pessoal dispersa, né? Eu falei, não, vamos perder isso aqui esse ano de novo. Mas daí deu certo, eles avisaram essa semana aqui, que a semana que vem vai acontecer finalmente essa audiência pública, que já foi adiada, espero que não seja mais 1 milhão de vezes, e aí é o primeiro passo para a gente poder depois ter a proposta. Essa audiência é para falar da importância da especialidade, né? E ao mostrar a importância da especialidade nessa audiência, aí vai ser proposto um dia comemorativo, essa é a sequência. Então, a semana que vem vai ter essa audiência, acho que era quarta, mudou para terça-feira, é isso, lá em Brasília. Ótimo. Lembrei de um negócio, lembra que a gente tinha conversado a questão do Código Brasileiro de Ocupações, que a gente não tinha o termo, isso aí já está bem adiantado, eu já conversei com o pessoal do CFM e da MB, o Dilda preparou o embasamento científico para a gente solicitar isso, então a gente já enviou comunicação para a MB, para o CFM, para eles estarem juntos com a gente, e o Fittipaldi ia tocar isso junto ao Ministério do Trabalho, nós já conseguimos um contato para quem manda lá. Então, nós temos 3 coisas que nós estamos fazendo. Nós pedimos para participar da área de atuação de dor e da ergometria. Então, o Dilda fez toda uma documentação mostrando qual que era a grade que a gente usava, tudo. Ele se baseou no que o HC faz, que tem um programa mais extenso, e mostrar que a gente tem uma carga didática de ergometria tão grande quanto em clínica médica e outras coisas. Então, nós já encaminhamos essa documentação para o Conselho Federal de Medicina e para a MB. Quanto tempo isso vai levar para andar, tudo, nós não sabemos. Mas, assim, foi encaminhado. E para a CBO, tem que encaminhar a documentação, além do CFM e da MB, tem que encaminhar para o Ministério do Trabalho, que tem uma câmara técnica que julga isso daí. E o que me explicaram é que provavelmente essa câmara técnica vai acionar o Conselho Federal de Medicina, ou a MB, ou os dois, para dar o parecer dizendo se isso é cabível ou não. Então, nós tomamos cuidado de enviar a documentação primeiro para o Conselho Federal e para a MB, e no passo seguinte para o Ministério do Trabalho. Quem está encabeçando isso é o Fittipaldi. Tá? Só para vocês terem informação. E aí, secretário, temos mais alguma coisa? Sem mais pautas, alguém mais quer se manifestar? Senão, Cale-se para sempre. encerramos. Uma das coisas que vai ter no estatuto é o número mínimo de reuniões da diretoria por ano. Bom.
E vai ter coisa assim, como que tem que ser gravada, que tem que ter ata, que tem que ter documentação disso, tudo. Excelente. Então tá bom, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pelo trabalho de vocês. Eu acho que nós estamos fazendo um trabalho super legal e nós estamos dando continuidade ao que foi feito pelas outras gerações na diretoria. Eu acho que é um movimento contínuo e eu fico muito feliz por estar todo mundo se esforçando. Tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.